Isaías capítulo 44, versículo de número 3 vai dizer o seguinte: porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua semente e sobre os teus descendentes. Aqui há uma promessa para os descendentes de Jacó. Deus está prometendo que todo aquele que tiver fome por ele vai viver um poderoso derramar do Espírito Santo. Escute aqui, olha aqui nos meus olhos. Deus só precisa de fome. Se nessa noite ele encontrar no seu coração faminto, me escute. Você vai receber um fogo tão forte do Senhor, mas tão forte, que você vai sair daqui como Jeremias. Jeremias diz: sou como um bêbado por causa de suas santas palavras. Jeremias tem 3 textos poderosíssimos de avivamento. Jeremias 29, se você quiser colocar lá. Jeremias 23, 9 e Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é minha palavra como fogo, mas também como martelo. Para o coração de pedra, ele usa o martelo, mas para o coração de carne, ele usa o fogo. Eu quero que você faça uma autoanálise de qual dessas duas linguagens você está precisando receber de Deus aqui nessa noite. Se é uma martelada, seja sincero. Se for para receber o martelo, receba, porque depois você vai viver o quebrantamento. E se for para receber o fogo do Espírito, meu irmão, pula aqui nesse altar e se joga, porque o Senhor quer se manifestar aqui nessa noite. Glória a Deus! Deixe-me te contar uma história poderosa. No dia 1 de janeiro desse ano, fiquei sabendo que um grande avivalista viria para a cidade de Londrina. E vocês sabem, quem é que não gosta de ouvir um homem de Deus? A palavra do Senhor é como um doce, é doce escutar homens de Deus, é um prazer. E sabe, eu fui nessa conferência e coisas sobrenaturais aconteceram. Eu vi o Senhor se movendo, mas eu não sabia o que estava prestes a acontecer no caminho. No momento em que nós estávamos voltando para casa, deixamos algumas irmãs da igreja em suas casas, eu e meu pai no carro. E a partir do momento em que a gente está a caminho de casa, eu enxergo uma parede toda iluminada. Imagina que aqui continua da cor que tá, mas aqui imagina que tem tipo um amarelo. E eu vi essa parede toda amarela e eu falei: será que eu estou vendo algo espiritual? Vou perguntar para o meu pai. Perguntei para o meu pai e ele disse que não, é que ele também estava vendo. Então tá, é algo espiritual, né? Ou poderia ser que Deus queria mostrar para nós dois, mas não é. Então daí até que então nós decidimos passar por aquele caminho. E no momento em que nós estávamos passando por aquele caminho, sabe o que era? Era apenas uma pequena fogueira que estava no chão, iluminando aquele ambiente todo. Eu e meu pai estávamos na rua e as luzes do poste estavam apagadas, estava tudo escuro. Mas a única coisa que ressaltava de longe era aquela parede iluminada por causa daquela pequena fogueira. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa: no reino espiritual não é nada diferente. Uma pequena fogueira é capaz de fazer grandes coisas. E eu estou aqui para te dizer nessa noite: me escuta. Acenda uma pequena fogueira dentro da sua casa e você vai ver a sua casa pegando. Acenda uma pequena fogueira dentro da sua escola e você vai ver os jovens cheios do Espírito Santo. Acenda uma pequena fogueira onde você for e você verá a glória de Deus em você. Oh, isso é poderoso demais. Apenas busque o fogo do Espírito. Eu digo a você porque comigo não foi diferente. Veio a pandemia, meu pai e minha mãe se esfriou. Eu não digo que eu e meu irmão me esfriamos, porque nós ainda não havíamos tido aquela poderosa experiência com o Espírito Santo. E meu pai e minha mãe haviam se esfriado, eles estavam frios espiritualmente. O que aconteceu? Aconteceu que então, durante esse período da pandemia, depois que acabou a pandemia, voltou às aulas. E no que voltou às aulas, uma menina que era de uma igreja qual eu frequento hoje me chamou para ir para a igreja. E eu fui à igreja. E eu comecei a frequentar aquela igreja e foi indo durante 2 meses. Meus amados irmãos, eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Aleluia. No dia 26 de setembro do ano de 2022, eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. E a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Aleluia! Glória a Deus! O fogo do Espírito me pegou de um jeito que eu não quis nem mais saber de ser jogador de futebol. É por essa causa que nós vivemos. É por essa causa. O que aconteceu? Eu comecei a buscar o Senhor dentro da minha casa. Eu comecei a ter uma cultura de avivamento, uma cultura de oração. Eu comecei a buscar o Senhor em oração. E eu passava horas no meu quarto. Meu pai e minha mãe falavam: ali, você tem que sair desse quarto. A comunhão aqui também é aqui fora. E eu não queria sair de lá porque lá estava tão bom. Não sei se vocês já experimentaram isso. Quando vocês estão com o Senhor e vocês não querem sair de lá. Lembra daquele momento que você teve com o Senhor no seu quarto de oração? Em que Ele derretia o seu coração, queimava. Então eu buscava o Espírito Santo na minha casa, buscava, até que então meu pai e minha mãe começaram a frequentar a igreja a qual nós estamos hoje.
E Deus foi trabalhando, sabe qual que é o resultado disso? Hoje meu pai e a minha mãe têm uma vida de oração, meu irmão tem uma vida de oração, nós todos dentro da nossa casa temos uma cultura de avivamento. Cultura de avivamento nasce a partir de decisão. Como que se destrói uma cultura? Uma cultura é destruída por uma contracultura. E nós quebramos uma cultura que havia dentro da nossa casa, que era da frieza. O fogo do Espírito apaga tudo aquilo que está gelado, que está frio espiritualmente. Eu estou aqui para te dizer, é da vontade de Deus encher do Espírito Santo nessa noite. Deus quer sacudir esse lugar com o seu poder. Ele quer, eu não sei se há fome suficiente em você para viver uma eclosão do poder de Deus aqui. Deus quer derramar algo sobrenatural aqui. Ele só precisa de corações caminhos. Sabe de uma coisa? Perguntaram a Dwight de Mamute como se faz para trazer avivamento. Sabe o que ele diz? Acenda uma pequena fogueira em cima dos púlpitos. E aí então os bancos irão pegar fogo. John Wesley dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Escute, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Você só precisa ter fome no Senhor. Você só precisa ter desespero. Ele escute, avivamento vem por pessoa faminta. Não é fome qualquer não, é fome de desespero. O pregador é como uma jarra. Não somente o pregador, mas como as pessoas. Ele é como uma jarra. Se ele passa debaixo da oração, Deus despeja sobre ele. Depois ele tem que despejar sobre as pessoas. Agora, se ele não passa debaixo da oração, se ele não passa debaixo da oração, ele não recebeu aquilo que Deus tinha para despejar. Então ele não consegue entregar. Você não dá nada que você não tem. Você não consegue entregar aquilo que você não tem. Sabe por quê? Porque se você não tiver o fogo do Espírito, você vai ter que inventar um falso fogo. Você vai ter que forçar. Agora, se você tiver realmente o fogo do Espírito, não vai ser nada forçado. Com Deus as coisas são leves, meu amado irmão. É Ele que faz. Quando você está no coração do Senhor, escute. Ele faz e não precisa se preocupar. Se você não tiver unção, você vai ter que inventar uma falsa unção. Mas sabe de uma coisa, não é isso que Deus quer. Deus quer encher com o fogo dele. Deus quer transmitir ao seu coração aquilo que você não imagina ainda. Se você parasse para pensar o tanto de coisa que há para ser derramada no seu quarto, Deus tem tantas coisas poderosas a derramar no seu quarto, mas você ainda não acessou esse lugar porque você não buscou ele. Meus amados irmãos, busque o Espírito Santo. Ei, jovem, você busca o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo na sua casa. Você vai ver a sua vida de uma maneira que você nunca viu. Eu estou aqui para te dizer: busque o Espírito Santo dentro da sua casa. Deus não precisa de muitos corações. Escute, eu vou repetir. Deus não precisa de muitos corações. Ele precisa apenas de um. Sabe por quê? Porque toda vez que o mundo levantou Golias, Deus levantou Davi. Toda vez que o mundo levantou Faraó, Deus levantou Moisés. Toda vez que o mundo levantou Jezabel, Deus levantou Elias. E eu estou aqui para te dizer: o mundo se levantou, mas Deus está levantando você para ser voz profética dessa geração. Escute, eu chamo vocês com o coração pegando fogo para fazer uma história nessa geração. Escute, existem dois tipos de pessoas: aqueles que contam história e aqueles que fazem história. Eu quero perguntar aqui a você nessa noite: qual dessas duas pessoas você quer ser? Deus está te chamando para construir uma história poderosa e sobrenatural com Ele. Mas isso só acontece se você tiver fome por Ele. O Espírito Santo está aqui querendo entrar em corações. Abra o seu coração. Abra o seu coração. O Espírito Santo quer queimá-lo com o fogo do Espírito. Eu só precisamos de fogo. Mas eu acho que você ainda não entendeu. No ano de 1400, Deus visitou com Savonarola. No ano de 1500, com Martinho Lutero. No ano de 1600, com John Bunyan. No ano de 1700, com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. No ano de 1800, com Charles Finney, Dwight Mamute e também Jonathan Edwards. No ano de 1900, foi com William Seymour e Evan Roberts. Chegou o ano 2000, escute. Quem serão os avivalistas dessa geração? Quem serão os jovens cheios do fogo do Senhor? Quem serão os adolescentes que vão tocar as escolas, que vão tocar as faculdades com o poder de Deus? John Wesley varreu com o poder de Deus. Não importa a sua idade, Deus quer encher do Espírito.
selado. É. Oh, Espírito Santo. Meus amados irmãos, já são mais de 36 profecias de que o maior e mais poderoso avivamento será aqui no Brasil. Vai começar aqui. São mais de 36 profecias. Deus já visitou, vamos lá, Deus já visitou os Estados Unidos, Deus já visitou a Inglaterra, Deus já visitou o País de Gales. Chegou a nossa vez, Brasil. Nós entramos na bússola de Deus, nós entramos no radar de Deus. Deus está olhando para o Brasil e Ele vai falar: é com eles que eu vou começar, é com a geração que está com a minha voz. Deus tem algo no Brasil. Escute, Deus quer usá-lo, jovem. Deus quer usá-lo. Ele só precisa de fome e paixão. Fome e paixão. Vamos analisar agora os avivamentos de Atos. Em Atos você observa 3 poderosos avivamentos acontecendo: Atos 2, Atos 8 e Atos 19. Você vai observar também que 4 vezes, enquanto eles pregavam a Cristo, o Espírito Santo foi derramado. 2 vezes com Pedro, 1 vez com Paulo e 1 vez com Filipe em Samaria. Atos 8 foi com Filipe, Atos 10 foi com Pedro, Atos 2 foi com Pedro e Atos 19 foi com o apóstolo Paulo. Vamos analisar agora os avivamentos de Atos. Em Atos capítulo 2, Deus envia um poderoso derramar do Espírito Santo e a gente vê a igreja progredindo com poder. Pessoas são salvas. A gente vai ver logo mais à frente que paralíticos são curados, mortos ressuscitam. Mas você vai chegar no capítulo 4 e você vai observar algo muito poderoso e interessante. Em Atos capítulo 4, versículo 13 vai dizer: não são estes homens iletrados e ignorantes? Atos 4, 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns. Tá qual versão? Vou ler na minha aqui. Atos 4, 13. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Se você for observar, você vai ver uma treta ali entre os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O que acontece? Eles dizem: não são estes homens iletrados e ignorantes? O que é iletrado e ignorante? O que é iletrado? Iletrado é uma pessoa que não sabe ler e nem escrever. Pedro e João não sabiam ler nem escrever, mas eles tinham uma coisa: eles tinham o poder do Espírito Santo. Só isso. Você pode não saber ler, você pode não saber escrever, você pode não saber cantar, você pode não saber pregar, mas se você tiver o poder do Espírito Santo, é Ele quem faz. Você não precisa forçar. Eu digo porque tem uma história poderosíssima de Jonathan Edwards. No ano de 1800, Jonathan Edwards queria pregar e ver o fogo do Espírito descer. Jonathan Edwards era gago. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele jejuou por literalmente 3 semanas e 1 dia, buscando ao Senhor. E ele buscava o Senhor sem comer, só jejuando, só na água. Sabe o que aconteceu? Ele era gago. Então ele foi pregar o seguinte sermão, que era o nome: Pecadores na mão de um Deus irado. Você já ouviu falar sobre isso? Pecadores na mão de um Deus irado? É o sermão de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards decidiu pregar o seu sermão. E sabe o que ele fez? Ele pegou o seu sermão com um gago. Quando ele vai ler, ele não gagueja, vocês sabem disso. Quando o gago lê, ele não gagueja, então ele consegue transmitir naturalmente. Sabe o que aconteceu? Antigamente, eu acredito que os microfones eram aqueles que estavam aqui. Jonathan Edwards pegou a lanterninha e começou a ler o sermão. E ele foi lá, se arrependendo dos seus pecados, começou a pregar. Meus amados irmãos, em dentro de poucos minutos, quando ele começou a pregar, todo mundo estava no chão com medo do chão se abrir e eles irem para o inferno. Porque aquele homem estava com o seu coração disponível. Deus decidiu visitar aquele lugar. Deus não precisa de muitos corações, Ele precisa apenas de um coração disponível. Deus não escolhe pessoas preferidas simplesmente porque Ele não tem. Deus escolhe pessoas disponíveis. Quantos que estão disponíveis aqui nessa noite? Tem que apertar o cinto. Deixa eu.
Você vê o apóstolo Paulo se convertendo e evangelizando quase o continente da Ásia todo. Você vê coisas sobrenaturais acontecendo. Mas você analisa por que tudo isso aconteceu. Por causa de um versículo que o Senhor diz a eles. Em Atos capítulo 1, versículo 14. E todos estavam unanimemente em oração. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. O Senhor vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor vai dizer: e ficai em Jerusalém, e vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então Deus fez uma promessa a eles de que eles receberiam o poder. Eles receberiam o poder do Espírito Santo. Essa foi a promessa do Senhor. Agora, e eles cumprem isso, né? Você vai observar em Atos capítulo 1, versículo 14. E todos estavam unanimemente em oração. Agora pensa comigo. E se eles não tivessem orado? Você pensa que Paulo teria se convertido? Você pensa que paralíticos seriam curados? Você pensa que a igreja de Éfeso seria levantada na terra? A de Corinto, essa aqui, a de hoje, e outras igrejas que tem no mundo? Você pensa que se teria levantado? Não. Tudo aconteceu por causa da oração. Deus não muda o seu método continua sendo oração. Deus não mudou o seu método. Atos 6, 4. Quanto a nós, olha o segredo para viver avivamento. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não existe avivamento sem oração e não existe avivamento sem palavra. A palavra toca o coração do homem e a oração toca o coração de Deus. Deus move o homem através da palavra. A oração é o homem movendo a Deus. A glória de Deus é Deus se movendo ao homem. E a oração em línguas é o homem se movendo a Deus. Deus quer revesti-lo com poder. Deus quer corações disponíveis aqui nessa noite. Ele só precisa apenas de fome. Tem fome aí ou não? Só quer fome. Escute, a igreja está viva aqui hoje por causa de homens e mulheres que estão com seus joelhos no chão. Você pensa que a igreja está viva por causa de tecnologias, por causa de luzes bonitas, ou sei lá o que você pode pensar. Não, a igreja está viva por causa de homens e mulheres que dobram o seu joelho no chão e clamam: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva o teu povo, Senhor, aviva. A igreja está viva por causa de oração. Você observa o livro de Atos inteiro. Oh, isso é poderoso demais. Sabe por que hoje a gente não vive tanto mover? Simplesmente porque o povo não ora. Você observa o livro de Atos, tem 28 capítulos. E se você for contar quantas vezes aparece a palavra oração, aparece ao todo 26 vezes. Eles viviam moveres sobrenaturais porque oravam. Nada vai acontecer se a igreja não orar. Avivamento não virá se nós não orarmos. Deus chama o povo a estar com os joelhos no chão, clamando: aviva no Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Todo ciclo profético é iniciado por um tempo profético, que é o tempo do Senhor. Deus te chama para o tempo profético. Deus te chama para ter comunhão com Ele aqui nessa geração. Sabe por quê? Eu vejo um exército. Eu vejo um exército que vem marchando de um lado. E esse exército vem com frieza. Ele vem com falta de oração.